Boa tarde, quem está falando aqui é o pastor Heron, da Assembleia de Deus, Ministério Tambiá. Queridos, todos vocês sabem que estamos passando um momento de eleição e na verdade eu nunca havia me manifestado acerca deste assunto. Mas diante da situação e conhecendo a palavra como pastor, então senti na necessidade e desejo de fazer esse vídeo trazendo algumas informações e alguns esclarecimentos à luz da Bíblia para abrir o seu entendimento. Quero dizer para você que não sou político, não estou ganhando nada de ninguém, não me associei a ninguém, mas como pastor me sinto no dever e na obrigação de trazer esclarecimento não só para mim, não só para as minhas ovelhas, como para todos aqueles que me ouvem, que irão me ouvir através desse vídeo, e para todos aqueles que conhecem a palavra e que acreditam em Deus. Mas antes de começar, eu quero fazer menção de um texto da palavra do Senhor, que se encontra no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 4, diz assim: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Queridos, vocês sabem que tudo que vocês, ou tudo que nós decidirmos, nós teremos influência mais tarde. A Bíblia diz que da semente que nós plantarmos, é o fruto que nós iremos colher. Não estou aqui para dizer que você deve votar, não é isso. Mas quero deixar claro aqui também o meu posicionamento como pastor, em que vocês não devem votar, tá certo, querido? Como cristão, como conhecedor da palavra e como pastor, e como os muitos que também são cristãos, pelo fato de acreditar em Cristo, acreditar na palavra. Queridos, preste atenção nisso aqui. O que é política para você? Nós vemos hoje um cruzamento de informações, um bombardeio de informações, e baseado em tanta corrupção, baseado em tantas situações adversas que têm ferido a nossa nação, que têm transgredido a lei de Deus, as pessoas hoje não sabem o que é política. Quando a gente sai na rua ou fala de política, muitas pessoas já têm muita aversão a esta palavra. Eu odeio política. Mas na verdade, querida, a política está na minha casa, a política está na sua casa, a política está na sua empresa, a política está em todos os lugares. Porque o que é política? A política em si são regras, são normas. E se não existir política, o que é que vai acontecer? O caos vai tomar conta da nossa vida. E quem são os políticos da sua casa? Você que é pai, você que é mãe, você que é tia, você que é avó, você que cuida de vidas dentro do seu lar. Vocês são os políticos. E as normas da sua casa é a política. Então a política em si é um benefício. Mas o que nós temos que tomar cuidado, querido, é que infelizmente algumas mentes insanas e malignas têm feito mau uso desta política. A política do nosso país, as regras e normas, sejam elas municipais, estaduais ou federais, que regem o nosso município, o nosso estado e a nossa nação. E infelizmente as pessoas que têm sido eleitas por causa dos nossos votos, têm feito o mau uso dessa política. Não defendo político e não defendo partido. Defendo os meus princípios, defendo as minhas convicções, defendo os meus valores, baseado no que este livro ela me traz. Quem é você como cristão? Então eu quero mostrar para você hoje, cristão à luz da Bíblia. Queridos, raciocina aqui comigo um pouquinho. Tudo aquilo que é oposição a Cristo é anticristo. Tudo aquilo que vai contra os princípios da palavra está lutando contra a palavra. Você acha que Cristo, ele aceitaria hoje a pedofilia? Você acha que Cristo concorda com a corrupção? Você acha que Cristo concorda com a ideologia de gênero? Você acha que Cristo concorda com o casamento de pessoas do mesmo sexo? Então me permita mais uma vez fazer o uso da palavra do Senhor, lá no livro de Romanos, capítulo 1,
olha o que ele nos ensina, e eu quero ler para você, e depois vamos falar um pouquinho daquilo que está afetando a nossa nação, e que de repente você não tem ainda atinado para isso, tomado esse conhecimento. Presta atenção o que esse texto diz a partir do versículo de número 21, olha o que ele nos diz. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhante também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamando em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Agora, escuta isso aqui, amados. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Estão cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nércios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Agora segura essa daqui, olha. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas consentem aos que as fazem. Queridos, presta atenção nisso aqui que você leu. Se você é cristão, conhecedor da palavra, conhecedor da verdade, você não vai votar em nenhum político e partido que compartilha de tudo aquilo que Cristo abomina, de tudo aquilo que vai te levar à morte espiritual. Querido, nós estamos aí, presta atenção no que eu vou te dizer, tá certo? Isso é posicionamento. Tá bom, querido? Sabe o que é posicionamento? É ir contrário a tudo aquilo que o mundo ensina, que vai colocar você distante de Deus. Por exemplo, Daniel se posicionou quando ele foi proibido de orar, quando tentaram fazer uma pegadinha para eles. Ele não ficou parado e nem tampouco retrocedeu. Ele foi em frente, ele se manteve firme na sua fidelidade a Deus. Entenda isso, fidelidade a Deus, fidelidade à palavra de Deus, fidelidade aos princípios dessa palavra. Então presta atenção, mesmo assim Daniel foi orar, sabendo o que iria acontecer na vida dele, e ele tomou posicionamento, ele continuou em oração. Sadraque, Mesaque, Abednego, quando ficou de pé, quando todos se ajoelharam diante da estátua de Nabucodonosor, eles sabiam o que iria acontecer, mas eles se posicionaram. Você vai ver também José do Egito, quando a mulher de Potifar foi assediar ele correu do pecado, e por causa disso foi o quê? Foi preso, ele tomou posicionamento. Paulo, por exemplo, querido, sabia que ao descer Jerusalém, ia ser preso, ia ser morto, mas mesmo assim, ele cumpriu com o propósito, ele tomou posicionamento. E você? Qual o seu posicionamento diante de todo esse quadro que está se pintando aí? Partidos que é a favor da ideologia de gênero, que é a favor da criança a partir dos 6 anos escolher o seu sexo, porque Deus agora não pode mais tomar decisões. Deus agora não pode decidir quem é homem e quem é mulher. Quem decide agora é o Estado, quem decide agora são os partidos.
Então, se uma criança de 6 anos quiser mudar de sexo, querido, se você quiser impedir, você vai ser preso. Ah, mas isso é mentira. Não, querido, porque já está nas escolas o kit gay para ensinar as crianças o que elas querem ser quando crescer, tirando o direito dos pais à educação. Tá certo? Partidos que é a favor de casamentos de pessoas do mesmo sexo, coisas que Deus abomina. Partido que é a favor, querido, do homossexualismo. Partido, querido, que agora vai transitar uma lei no Congresso para que todos os pastores e padres sejam obrigados a efetuar casamentos de pessoas do mesmo sexo, e se não fizer, ele vai ser preso. Qual é o seu posicionamento, amado? Se você tem Cristo no coração, se você realmente entregou a tua vida a Cristo, você não vai votar nem político e partido que é a favor de tudo aquilo que Cristo é contra. Então, se você é a favor, se você votar nesse partido, você está dizendo que você concorda com a prostituição. Se você votar nesses políticos, nesse partido, você está dizendo que concorda. Deixa eu dizer uma coisa, querido, o PT tem 11 ministros presos por corrupção. No PT, toda a sua administração financeira, todos eles foram presos. O presidente está preso. A presidenta Dilma foi exonerada do seu cargo porque cometeu crime de responsabilidade fiscal, porque fez mau uso, porque fosse meter onde não devia. Deputados, senadores do PT foram investigados. Fora tudo isso que eu citei para você, e você ainda vai ter coragem de votar no PT. É muito contraditório isso, porque se eu como pastor, queridos, se eu fosse candidato a político, de repente a mãe descobrisse que eu tivesse com um amante, estaria estampado e você diria assim para mim: que pastor é esse que prega a verdade lá no púlpito, mas está saindo com um amante? Você me condenaria por isso, mas você não quer condenar um partido que é corrupto, 11 ministros presos, senadores, vereadores envolvidos, toda a sua liderança financeira está presa, a favor da prostituição, a favor do homossexualismo, a favor da ideologia de gênero, a favor do casamento de pessoas do mesmo sexo, e você ainda tem coragem de dizer que vai votar numa pessoa como essa? Escuta, eu não estou dizendo que você tem que votar em Bolsonaro, não. Eu não estou aqui defendendo o Bolsonaro, não. Até mesmo porque no começo até ia votar nele, mas eu não votei. Eu votei em Cabo Daciolo, que anda de Bíblia na mão, glorifica a Deus, exalta ao Senhor e não tem vergonha, mesmo sendo ridicularizado. E nenhuma das suas propostas ninguém contestou, porque elas são totalmente viáveis. Mas preste atenção, existe o voto branco, o nulo, você faz o que você quiser com o seu direito. Mas deixa eu dizer uma coisa, querido, não estou aqui defendendo Bolsonaro, nem estou dizendo que vou votar nele, não. Não é isso que eu estou dizendo, mas estou defendendo o meu posicionamento cristão. E é isso que eu quero que você pare para pensar. Eu vejo pessoas por aí dizendo assim, amados, olha, escuta, quer dizer assim, mas Bolsonaro disse que vai fazer, mas ele não vai. Interessante isso. Eu posso julgar alguém que ainda não fez, mas não posso julgar quem fez. Quem vocês querem colocar no poder, querido? Uma pessoa que está presa? O nosso país, sabe como o nosso país é conhecido? Um país da prostituição, o país da pedofilia, o país da corrupção, o país da impunidade. É esse país que você quer para você? Esses candidatos que é a favor do homossexualismo, da ideologia de gênero, é desse candidato que te representa? Gerou 14 milhões de desempregados, é esse partido que te representa. Mais de 150 mil empreendedores foram obrigados a baixar suas portas, é esse partido que te representa? Ele não representa a mim, ele não me representa. Sabe por quê, queridos? A você presta atenção, se você votar no PT ou em candidatos que são coligados ao PT, amanhã o teu pastor vai ser preso. E sabe quem foi que botou ele lá? O teu voto, o teu evangelista, a tua missionária. E sabe o que é que vai acontecer? Amanhã você não vai poder dizer nada, porque você foi cúmplice. Olha o que o texto diz: não é só digno de morte que faz, mas conscientes que as fazem. Se você vota no PT, você é a favor da corrupção. Se você vota no PT, você é a favor do homossexualismo.
Se você vota no PT, você está dizendo que teu pastor tem que fazer casamento de pessoas do mesmo sexo. Se você vota no PT, você está dizendo que é a favor da ideologia de gênero. Se você vota no PT, você está dizendo que a criança de 6 anos que chega como menino na escola, pode chegar em casa como menina. Não seja covarde. Não tenha medo. Tenha posicionamento cristão à luz da Bíblia. Que Deus te abençoe. Quero fazer uma oração por você em nome de Jesus. Feche os olhos onde você está. Quero orar pela nossa nação. Quero orar pelo nosso país. Quero orar por aqueles que vai dirigir a nossa nação. Mas quero repetir. Tenha posicionamento. Não seja covarde. Seja crente. Seja servo à luz da Bíblia. Pai, bendito seja o teu nome. Tu és o Senhor sobre todas as coisas. Tu és o Deus que eu acredito. E acredito em tudo que está escrito aqui, Senhor, nesta palavra, porque ela é verdadeira. Quero apresentar, Senhor Deus, a minha nação. Quero apresentar o meu país. Quero apresentar os líderes do meu país. Que as tuas mãos soberanas e abençoadoras estejam sobre eles. Que a tua graça seja conosco. Que a tua misericórdia seja conosco. Pai, nos colocamos em tuas mãos para a glória do teu nome. Que Deus abençoe a nossa nação, em nome de Jesus.